Já que tem aluno na sala, é aluna, primeiro comentário. A turma tem 10 alunos, 4 mandaram um trabalho, 2 mandaram outro. Os trabalhos não são opcionais, são parte da prova. Não mandar o trabalho implica a mesma coisa que não fazer uma questão na prova. É um direito que lhe assiste, mas vai rebaixar a nota. O não envio dos trabalhos, desses 2 primeiros trabalhos, já automaticamente indica uma nota máxima 9. Admitindo que mande os 2 próximos trabalhos e tire 10 na prova. Tá? Não tem criança aqui, cada um faz o que achar que deve ou quer. Mas tudo tem consequências. Tá? Então, só deixando isso bem explicitado, eu já falei no grupo, estou falando de novo na gravação para quem for escutar. Quem for olhar o vídeo, saber. Tá? E nos trabalhos, eu já coloquei os 2 trabalhos completos, com todo mundo, sem o nome dos santos. E cada um já viu, cada um que enviou já tem acesso ao seu trabalho individual. Então sabe os comentários. Mas basicamente, quando eu peço tabelas no formato que seriam apresentadas em um resumo ou em um trabalho. Ou seja, não é a tabela que o SAIS cria. Várias tabelas que foram colocadas nos trabalhos são as tabelas de trabalho. As tabelas que você usa para estudar os dados. Não as tabelas que você usa para apresentar os dados. São 2 coisas diferentes. Segundo, no trabalho de análise, aparentemente ninguém entendeu que eu queria que agrupassem os tratamentos. Ou seja, não era comparar todos os tratamentos, mas formar 3 ou 4 grupos de tratamentos. Como seriam esses grupos? Um grupo BR 3267 e BR 3262, ou seja lá qual for outra, mas as 2 BR juntas formariam um único grupo com 2 tratamentos e, portanto, 6 valores. A mesma coisa para as 2 sem inoculação, com nitrogênio e sem nitrogênio. Formariam um grupo dos controles não inoculados. E aí teria 1 ou 2 grupos com as demais tipos. Um grupo se você só tinha G1 qualquer coisa ou G7 qualquer coisa, e 2 grupos se você tinha G1s e G7s. Tá? Esses grupos é que deveriam ser analisados. Todo mundo que fez esse trabalho considerou todos os tratamentos. Eu não levei muito isso em consideração na nota do trabalho, porque foi um erro de todo mundo, então pode ser um erro de interpretação. Mas é importante ler e perguntar, para ver se entendeu. Já no trabalho de interpretação, foram 2 pessoas que fizeram. Uma pessoa seguiu a tentativa de comparar os grupos, maiores e menores, mas só fez a comparação dentro dos menores e dentro dos maiores, e não entre maiores e menores. O que é que eu quero dizer com isso? Essa pessoa viu as 2 estipes com menor matéria seca da parte aérea e comparou elas entre si, através do intervalo de confiança. Beleza, tudo certo. Viu as 2 estipes com maior média e comparou. Tranquilo. E chegou à conclusão, corretamente, que as 2 com menor matéria seca poderiam pertencer, na verdade, à mesma população, porque se sobrepunham. E as 2 com maior matéria seca também poderiam pertencer à mesma população. Não comparou maiores com menores.
E aí a resposta, se elas diferenciavam ou não, variava de acordo com a variável. Para a matéria seca da parte aérea, que teve uma variabilidade um pouquinho menor, os dois grupos eram distintos. Ou seja, aquelas duas estirpes que levaram a maior produção, realmente levaram a maior produção, em relação às duas que levaram a uma menor produção. Para as demais variáveis, isso não se aplica. Isso não aconteceu naquele exemplo daquele aluno ou aluna. Ok? Então, tem que olhar o que é que eu estou perguntando para tentar responder. O caminho foi todo certo, só faltou esse último passo. Não estou falando aqui da nota, mas quem fez por esse caminho acertou. A outra pessoa que entregou o trabalho de interpretação simplesmente repetiu a tabela e montou as figuras, comparando os grupos, mas sem levar em consideração que eu pedi para diferenciar maiores de menores. Ou seja, fez o equivalente ao primeiro trabalho em que eu não pedi isso. O trabalho de análise, só que sem ter feito a análise, porque a análise já estava feita. Ok com relação aos trabalhos? Alguma dúvida dos assuntos que a gente viu até agora, ou seja, medida de tendência central e variação e princípios experimentais? Certo. Um ponto-chave para ter dúvida é estudar. Certo? Se não derem uma olhadinha no material, vocês não vão ter dúvidas. Particularmente aqueles que não têm trabalho. A tendência histórica é a maioria das perguntas serem sobre os trabalhos, até a hora da prova. Só que durante a prova eu tenho uma amnésia brutal e mal me lembro do meu nome. Então eu sugiro que estudem antes da prova para terem a chance de ter dúvidas, enquanto minha memória ainda ajuda. Hoje nós vamos começar a falar sobre teste de hipóteses. Provavelmente não vamos terminar hoje, mas vamos começar. O que é uma hipótese em português? A probabilidade de... Exatamente isso. Isso é a hipótese. É uma coisa que a gente presume que acontece. Certo? Nós presumimos no experimento de fertilidade que está faltando nutriente tal ou qual, ou que um nutriente fornecido por esse caminho aqui vai ter um efeito diferenciado do nutriente fornecido por aquele outro caminho ali. No melhoramento, nós achamos que existe uma variabilidade genética para alguma característica, produtividade, resistência à doença, sabor da fruta, tem alguma variabilidade genética que a gente pode explorar para obter um novo material melhor do que o que já existe. Se a gente achasse que não tinha variabilidade genética nenhuma, não faria sentido tentar encontrar novos materiais. A gente tenta encontrar novos materiais porque a gente acha que tem variabilidade genética, que existe potencial para alguma coisa diferente. No controle de mato, primeira coisa, nós achamos que o mato está reduzindo a produtividade. Porque se não tivesse reduzindo a produtividade, não tinha razão para controlar ele. Certo? Então essas são nossas hipóteses, são coisas que nós presumimos. Isso são as hipóteses experimentais. É o que fundamenta a nossa pesquisa. Eu vou fazer essa pesquisa por causa disso. Porque eu acho que isso acontece. Então, é a nossa hipótese. É um conhecimento prévio. A gente já tem esse conhecimento antes de fazer a pesquisa. E ele vai vir de 3 grandes fontes. Literatura científica. Eu estudei o assunto e vi que as pesquisas anteriores a mim encontraram isso aqui. Lá nos Estados Unidos, lá na Argentina, ou lá em São Paulo, ou seja lá onde for. Ou aqui. E eu quero ver se isso continua a acontecer, se continua a ser verdade, ou se o pessoal está falando em besteira.
conhecimento próprio. Eu estou trabalhando no campo faz 10 anos e toda vez que tem mato, a planta produz menos. Então, o meu conhecimento, independente da literatura, indica que mato reduz produtividade. E o terceiro, comunidade externa. Um grupo de produtores ou uma empresa diz, olha, a gente está tendo esse problema aqui e acha que é por causa disso. Estuda para mim. O que seria uma pesquisa de contrato. As três fontes resultam na mesma coisa. Eu tenho um conhecimento prévio, meu ou de outrem, de outro grupo, seja literatura científica, seja uma comunidade de agricultores, seja uma empresa, que indica que isso é um problema e a possível solução para esse problema é essa. Essas hipóteses não são testáveis matematicamente. Existe variabilidade genética. Como é que eu vou testar isso? Por aí só eu não testo. E por não serem testáveis matematicamente, embora sejam a razão de ser da pesquisa, a coisa mais importante na pesquisa é a definição da hipótese experimental, porque em função dela nós vamos definir os tratamentos e as variáveis que vamos medir. Ela não é testável, então eu tenho que criar hipóteses que sejam matematicamente testáveis, que são as hipóteses estatísticas. São uma formulação matemática da hipótese experimental. Nós dividimos a hipótese estatística em duas partes. H0, a hipótese nula, é a premissa básica. E a hipótese alternativa a H0, HA ou H1. Tá? Essas duas hipóteses são formuladas de tal forma que não podem ser nem as duas verdadeiras, nem nenhuma das duas verdadeiras. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra tem que necessariamente ser falsa. Não tem como as duas serem falsas, nem as duas verdadeiras. Como é que a gente faz isso? Nós testamos apenas uma delas. Nós só testamos a hipótese nula. E se ela for verdadeira, está resolvido. Se ela for falsa, aceitamos a hipótese alternativa, porque as duas são necessariamente distintas. A hipótese nula, que é a fundamentação de todos os testes estatísticos, diz o contrário do que a gente acha. O que é que a gente acha? Que algum daqueles tratamentos tem efeito, por isso que a gente testou os tratamentos. O que a hipótese nula diz é que não tem diferença entre nenhum dos tratamentos. Ou seja, aquela diferença que aparenta acontecer entre os tratamentos, que não vão ter todos exatamente o mesmo valor, mas aquela diferença aparente é uma diferença somente devido ao acaso. O acaso explicaria aquela diferença aparente. Tá? A hipótese alternativa é o contrário da nula. O que é o contrário de todo mundo é igual? Interrogação. Estou perguntando. O que é o contrário de todo mundo é igual? Certo, vamos pegar esse ninguém é igual. Então, eu tenho uma hipótese nula que todo mundo é igual. A hipótese alternativa é que ninguém é igual. Tem cenários em que as duas podem ser falsas? Tem. Se é todo mundo igual ou todo mundo diferente, e se um for diferente do resto? Qual dessas duas é verdadeira? Sim. Ninguém é igual. Ou seja, todo mundo é diferente um do outro. Se só um for diferente, essas duas hipóteses são verdadeiras ou falsas? As duas são falsas, simultaneamente. O que não é possível, o que não é aceitável.
Então a gente precisa de uma hipótese que é o contrário de todo mundo é igual, mas que seja, se eu negar aqui, essa é necessariamente verdadeira. Ou seja, existe diferença. Existe pelo menos um diferente. Porque se isso aqui é falso, e pelo menos um é diferente, significa que pelo menos um é diferente. Pode ser todos diferentes entre si, ou pode ser todo mundo igual e apenas um diferente. Então a hipótese alternativa é que existe pelo menos uma diferença. Não é que todos são diferentes. Está fazendo sentido? Porque nós precisamos que essas duas hipóteses cubram todo o universo possível. Tranquilo? Nós não testamos a alternativa. Nós aceitamos a alternativa quando dizemos que a nula é falsa. Quando nós rejeitamos a hipótese nula, é que nós aceitamos a alternativa. Nós decidimos com base na amostra. Por que com base na amostra? E não na população? Porque a amostra é a representação da população a que nós temos acesso. Nós não conhecemos a população, mas nós conhecemos a amostra. Então nós tomamos a decisão com base na amostra. E na verdade a amostra é menos confiável que a população. Sempre. Porque nós queremos falar sobre um conjunto maior e estamos falando somente de um conjunto menor. Certo? Se a gente pegasse, pegando o exemplo do futebol, porque esse ano, se você não torce pelo esporte, você está fervorosamente torcendo contra, então sabe também da história. Se nós pegássemos aquele jogo do esporte com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, a gente achava que estava tudo bem, né? Mas os outros 20 jogos mostram que está tudo menos bem esse ano. Está fazendo sentido? Ela pode ser aceita. O que é aceitar a hipótese nula? É dizer que aquela diferença que aparenta existir entre os tratamentos pode ser explicada devido ao caso. Certo? Quando a gente diz que os tratamentos são iguais, a gente não quer dizer que os valores são necessariamente iguais. Porque não vai acontecer isso. Certo? Eu não vou ter 10 variedades com 5,94 quilos por vaso igualzinho. Vai ter com 6, vai ter com 5,8. O que acontece é que a chance dessa diferença aparente é maior de ser devido ao acaso do que eu estou disposto a aceitar. Certo? Essa é a diferença que a gente chama de não significativa. A diferença não é significativa. E aqui é uma coisa de português, tá? Cuidado com a expressão significativa. A gente sempre tende a escutar significativo como grande, como importante. Não é verdade. Não do ponto de vista da estatística. Eu posso ter diferenças significativas, pequena chance de serem indivíduos ao acaso, sem a menor importância agronômica ou biológica. E eu posso ter diferenças não significativas, que poderiam ser explicadas devido ao acaso, mas que são agronomicamente muito importantes, que são biologicamente muito importantes. Vamos dizer que um determinado sistema de treinamento de corrida seja significativamente melhor do que o outro. Em um sistema você termina 10 km
em 1 hora. No outro sistema, você termina 10 km em 59 minutos e meio. Um é melhor do que o outro. Mas uma diferença de 30 segundos é uma diferença importante do ponto de vista de corrida não profissional, corrida de rua. Um trupicão, ou pegar uma água de mau jeito, ou qualquer congestionamentozinho na prova, come esses 30 segundos brincando. É uma diferença significativa porque tem uma pequena chance de ser devido ao acaso. Mas não é importante. Agronomicamente, cana-de-açúcar, para pegar a área que tu está mais familiarizado. Pode acontecer de eu ter tratamentos significativamente diferentes. Um ganha 100 kg por hectare em relação ao outro. Em termos de cana, 100 kg por hectare, tem alguma importância agronômica? Ou seja, estou falando de 100 toneladas por hectare, 120 toneladas por hectare em termos experimentais, ganha 100 quilos. 0,1 tonelada. 0,1% de ganho. Do ponto de vista prático, não tem importância. Mas é significativo porque tem uma pequena chance de ser devido ao acaso. Estão entendendo a diferença? O outro lado da medalha. O experimento está variando pra cacete. Alta variabilidade por alguma razão. Então, pode acontecer de eu ter uma diferença de 10 toneladas por hectare que seja não significativa. Porque está com uma variabilidade devida ao acaso muito grande. Então, tem uma diferença agronomicamente importante, 10 toneladas por hectare na cana é 10%. Se você estiver pensando em 100 toneladas por média, de média, que é muita coisa. Mas como está variando muito devido ao acaso, eu não consigo ver se aquilo ali é devido ao acaso ou não. Agronomicamente importante, mas não significativo. É o pior cenário que tem. Porque você não consegue afirmar alguma coisa por conta da variabilidade. Não é que não houve, não foi significativo. As canas variaram 100 kg por hectare. Não é significativo, não é importante. Essa porra desse tratamento não faz efeito. Resolveu. Mas tu vai lá, faz outro experimento, encontra um tratamento dando 10 toneladas por hectare a mais na cana e vai dizer, não foi significativo. A usina ia lavar a burra se ganhasse 10 toneladas por hectare. É um aumento enorme na produtividade. Mas não significativo. Não. Não é nem 8 nem 88. O que acontece é que você vai ter uma chance maior de ser devido ao acaso do que está disposto a aceitar normalmente. Tá? Só isso. Só um instantinho. Meu pneu acabou de furar. Eu vi que o seu tem um renegade. Será que você poderia me prestar a chave de roda? Porque o meu não tá indo. Acabou de furar. Obrigada. Nada? A chave de roda é presta. Está na mala, na posição normal. Onde é que eu estava? Não quer dizer que você tenha que desconsiderar. Certo? Primeiro, nós vamos discutir, daqui a algumas aulas, algumas coisas que podem ser feitas com os dados para verificar se você tem como salvar isso aí. Talvez transformar os dados, mudar a escala. Talvez eliminar um ou dois valores do experimento que estão causando uma variabilidade mais alta por alguma razão. Então, talvez você consiga limpar os dados. Segundo, vai depender muito do seu objetivo de pesquisa. Tá? E do que você está trabalhando. Vamos dizer que sejam variedades de cana.
tem uma variedade que está trazendo um ganho aparente, mas que não é significativo. Qual o diferencial de custo de usar essa nova variedade em relação à velha? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você produzir com a variedade A ou produzir com a variedade B, tem uma diferença de custo? Não sei. Pode ter. Se for uma diferença pequena, não vale a pena arriscar a variedade melhor, mesmo que em alguns casos ela não vá produzir mais. Porque você está ganhando alguma coisa sem perder nada. Então, pode não ser significativo, mas particularmente na pesquisa técnica, certo? Na pesquisa para recomendações diretas, não quer dizer que você necessariamente vá desconsiderar o resultado somente porque não foi significativo. Está entendendo o que eu quero dizer? Na pesquisa mais fundamental, de pesquisa para publicação científica, você ter tido um experimento em que não foi significativo pode indicar duas coisas diferentes. Primeiro, não foi significativo porque não tinha um efeito realmente. O experimento foi bem conduzido, a variabilidade do acaso está baixa e não foi significativo. Ótimo. Sua hipótese experimental não é válida naquele cenário, aí você vai tentar entender por que ela não é válida. Por exemplo, você queria falar em adubação e foi um ano seco, sem irrigação. Então, se choveu pouco, a chuva limitou mais do que a fertilidade do solo. Sem água a planta não produz, então a chuva limitou mais do que a fertilidade do solo. Você vai dizer, ó, não houve efeito da fertilidade, porque a água foi um limitante mais forte. Tem um ganho de conhecimento. Ou não houve efeito de fertilidade, porque estava trabalhando com fósforo e esse solo tem fósforo alto. Vai cair a pergunta, por que você estava trabalhando com fósforo se ele tem fósforo alto, mas de qualquer modo você está conseguindo avançar no entendimento do assunto. Embora o fósforo fosse normalmente considerado baixo, nas condições daqui, ele não foi. Talvez o nitrogênio tenha sido mais limitante, talvez o potássio. Certo? Ou talvez tem tanta micorriza lá, que mesmo com fósforo baixo consegue ter uma boa produtividade. Então você vai procurar entender por que foi. Ou o outro lado da medalha, tem diferenças aparentes que indicariam que tem coisa interessante. Você vai pensar em um outro experimento, medindo aquilo ali de outra forma, outras variáveis, ou reduzindo o número de tratamentos, aumentando o número de repetições para aumentar o poder estatístico. Ou talvez simplesmente repetir o experimento com mais repetições, para poder aumentar o poder e conseguir ver melhor se existem diferenças. Uma das repetições ou repetir o experimento todo? Repetir como? Você está falando simplesmente pegar os dados e colocar demais? Calma. Vamos lá. Tinha 3 repetições. Aí você pegou uma das 3, copiou, colou para fazer a quarta? Nunca. O nome disso é fraude. 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 Por quê? Porque você está dizendo que existem dados que não existem. Você está criando dados. Tá? Não. O que você pode fazer é, eu fiz 3 repetições. E eu vi depois que os dados não estão confiáveis. Eu posso fazer mais uma. Fazer. Plantar, medir. Sim. Aí eu passei para 4 repetições. Porque eu fiz. Eu não fui no Excel e copiei e colei, eu calculei a média e coloquei. Eu fui no campo, ou na casa de vegetação, ou no laboratório
e repetir os tratamentos mais vezes, então ele é uma repetição do experimento. Vai. Mas aí é que entra o... Lembra do controle local que eu falei na aula passada? Você vai levar em consideração que existe um ambiente diferente. Você tem como separar a diferença do ambiente dos demais efeitos. Certo? Então seria a mesma coisa. Você quer fazer um experimento na casa de vegetação. Mas não cabe o experimento todo. Então você faz a primeira rodada, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. As condições são diferentes, não são? Mas você vai pegar essa variação entre as condições e separar ela. Ela nem é do acaso, nem é dos tratamentos. É para isso que a gente faz o controle local. Lógico que tem limite, né? Não vou dizer que eu vou pegar um experimento que eu fiz lá em Petrolina, certo? Naquela usina de Petrolina, e fazer uma outra repetição aqui na Japungu, e dizer que a Japungu está representando as mesmas condições lá de Petrolina, porque aí avacalhou. Tá? Aí já partiu para violência, grau máximo. Eu estou admitindo que você está fazendo em condições semelhantes. Fez na Japungu no ano 24, 25 e vai estar repetindo na Japungu no ano 25, 26. Vai ter chuva diferente, vai ter sol diferente, o campo pode ser diferente, porque é aquele campo que você fez. Mas as condições gerais, o solo vai ser parecido, não vai ser igual, vai ser parecido. A chuva não deve variar, pelo menos normalmente não vai variar de 1.200 milímetros para 5.000 milímetros por causa de um ano. Então, a época de chuva vai ser mais ou menos parecida. Um ano começou a chuva, eu não sei, Japungu. Eu vou admitir que seja a chuva daqui, seria período de chuva de abril para julho, março para julho, março para agosto, alguma coisa por aí. Um ano era para começar em março, começa em abril, mas não vai começar em janeiro. Certo? Ok? São condições. Você está repetindo o mesmo experimento, as mesmas condições experimentais. Tá ok? Agora, nunca criar dado. Certo? E copiar o dado de um bloco para outro, aí é criar dado. Tá? Se Emílio falou isso, aí eu vou tirar o título de mestrado dele. Sim, certo. Não. O que tinha, que se fazia muito tempo atrás, na época da calculadora, é que se o experimento fosse conduzido no delineamento em blocos e você perdesse uma parcela, aí você calculava um valor estimado para poder fazer o resto das contas, mas desconsiderava, mas reduzia o grau de liberdade. O que é que eu quero dizer? Você tinha 40 pontos reais. Tá? Então teria 39 graus de liberdade, né? N-1. Só que por alguma razão você perdeu um valor e precisou estimar esse valor. Você tem 40 números, um dos quais foi estimado e não observado. Tá ok? Nesse cenário, você não tem 39 graus de liberdade, você tem 38 graus de liberdade, apesar de ter 40 valores.
Hoje em dia você simplesmente vai deixar o lugar em branco. Não, você vai deixar ele em branco. Esses dois. Não é problema, não. Qualquer programa estatístico que você use vai levar em consideração essa diferença no número de repetições. O que é que pode acontecer? E acontece com frequência. Você tem uma diferença de 10 toneladas por hectare entre dois tratamentos que têm todas as repetições. Significativa. 10 toneladas por hectare em um tratamento que tem uma repetição a menos. Não significativa. Porque o número de repetições afeta o tamanho que tem que ser significativo. Então pode ser que diferenças do mesmo valor sejam significativas ou não significativas em função da perda de parcelas. Tá? Mas o próprio exercise ou R vai mostrar isso aí tranquilo. Deixa em branco. E estamos conversando. Tá ok até aqui? Se nós rejeitarmos H0, nós aceitamos HA. H0 não tem diferença. HA ou H1, a hipótese alternativa, HA ou H1, tem diferença. Tem alguém diferente de alguém mais. Tranquilo? Isso significa dizer que existe uma diferença, uma chance suficientemente pequena da diferença entre os tratamentos ser devida ao acaso. Veja que a gente nunca afirma que a diferença não é devido ao acaso. A gente afirma que a chance de ser devido ao acaso é pequena. É tão pequena que a gente vai desconsiderar ser devido ao acaso. A gente não tem como afirmar que a diferença é real. Porque a gente não tem como testar para a existência real de diferença. O que a gente chega à conclusão é tão pouco provável que é devido ao acaso que eu vou admitir que não é devido ao acaso. Isso é o que a gente chama de diferença significativa. Nós assumimos que as diferenças existem. O que acontece com assumir qualquer coisa? Pode estar errado. Pode ser que não exista diferença real. Nós não temos como saber se estamos tomando a conclusão certa ou errada. Ponto, parágrafo. Por quê? Porque nós não trabalhamos com a população. Nós trabalhamos com a amostra. Então a gente nunca sabe com certeza. O que a gente sabe são chances. Não significativo. Pode ser que todos estejam muito bons. Muitas vezes não ser significativo é uma coisa boa. Por exemplo, qual é a forma mais cara de controlar o mato? Sim. A mais cara. A mais cara de todas. Botar uma pessoa para arrancar o mato. Certo? Isso é o mais caro que tem. Se eu tenho um tratamento que mantém população zero de mato, não tem uma planta de mato, porque tem uma pessoa indo lá, todo dia, aparecer uma planta de mato, vai lá e tira. E eu tenho um outro tratamento, que eu aplico um herbicida, ou que eu vou lá uma vez a cada mês e dou uma controlada no mato. Esses dois tratamentos não são diferentes. Estatisticamente, eu não consigo ver diferença entre eles. Qual dos dois é melhor? Depende de quê? Eu estou dando todas as informações. Desconsidere o cara que vai perder o emprego. Ele arruma um emprego em outro canto. Certo?
Eu tenho dois tratamentos não diferentes, mas com custos muito diferentes. Um tratamento com custo mais baixo é melhor, ainda que não tenha diferença significativa. Tá? Adubação. 0, 25, 50, 75, 100, 150% da recomendação. A N. Não tem diferença de 50% para cima. Qual é a melhor adubação? 50% da recomendação vai ter um custo mais baixo. Nesse caso, econômico e ecológico. Lembre sempre, aqui falando como uma pessoa de biologia do solo, nitrogênio é muito bom para colocar, mas tem custos ecológicos também. Ok? Então, se puder reduzir a quantidade de nitrogênio aplicada, sempre é bom. Desde que não caia a produtividade. Ok? Então, ser uma diferença significativa não é necessariamente uma coisa boa ou ruim. Depende do que a gente está falando. Um ponto aqui importante é que a gente sempre tem chance de estar errado. Isso leva a essa tabelinha aqui. As colunas são definidas pela população. Nós não conhecemos, nem podemos conhecer a população. Na população, H0 pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ou seja, pode haver ou não haver diferenças entre os tratamentos nas populações. E nós não sabemos, nem podemos saber. Tá ok? Nós tomamos a decisão com base na amostra, no experimento, na amostragem. Que nós conhecemos. São os dados que a gente tem. Na amostra, nós podemos ou aceitar ou rejeitar H0. Correto? Se eu aceito H0 e realmente não tem diferença, beleza, decisão certa, bola para frente que atrás vem gente. Concordam? Se eu rejeito H0 e realmente tem diferenças, tranquilo, decisão certa, vou cuidar de escrever meu artigo e mandar para a revista e torcer que ele seja aceito. Tá? O problema é nos outros dois cenários. Quando eu rejeito H0, mas na verdade ela é verdadeira, o que é que acontece? Eu rejeito H0, eu digo que tem diferença. Não é isso? Ela é verdadeira, não tem diferença. Ou seja, eu rejeito H0, afirmo que tem diferença entre os tratamentos, quando na verdade essa diferença não existe, é devido ao acaso. Esse é o erro que se chama de tipo 1. Erro tipo 1 quer dizer, eu afirmar que existe diferença entre os tratamentos, quando na verdade o acaso explica essa diferença. O outro cenário errado é o tipo 2. O que é o tipo 2? É o contrário do tipo 1. O erro do tipo 1 eu digo que existe diferença quando não existe. Então o erro tipo 2 é... Interrogação, estou perguntando a vocês o que é o erro tipo 2. Quando na realidade existe a diferença. Não é significativa nesse caso porque eu estou falando de população. Ou seja, eu dizer que não existe diferença entre os tratamentos, quando na verdade existe. E isso também é um problema. E na verdade é um problema crescente nas ciências agrárias. Por quê? É um problema e é crescente para a gente. Por que é crescente? E por que é que ele é um problema? Como é que está o padrão da produtividade agrícola mundial? Baixo ou alto? Na maioria dos cenários, é alto. Particularmente se a gente considerar com 50 anos atrás, por exemplo, 30 anos atrás. O que acontece? Fica mais fácil quando a gente está trabalhando em níveis altos,
fica mais fácil de não encontrar grandes vantagens mais, né? A gente já está tão lá em cima. A roda já foi inventada, ou usando a expressão, as frutas baixas já foram colhidas. Os grandes ganhos já foram obtidos. A gente não vai conseguir grandes ganhos mais, comparado ao que se conseguia antes. Porque a gente já está lá em cima. Cana, aqui em Pernambuco, até 20 anos atrás, a média era 60, 70 toneladas por hectare. Então você pegava uma variedade nova, você entrava com uma adubação melhor, você entrava com um controle de mato melhor, você ganhava 5, 6 toneladas por hectare. Hoje, as variedades da retificação já tiram o que tem para tirar em sequeiro. A eficiência de uso de água, por exemplo, que é um grande limitante na cana, já está lá em cima. Não dá para a gente converter muito mais porque falta água em sequeiro. Então, uma nova variedade da gente não vai trazer mais 5 toneladas por hectare, vai trazer 1 tonelada por hectare. Mas 1 tonelada por hectare, embora pareça pouco, na cana produzindo 100, uma usina tem quantos hectares? 14.000 hectares. 1 tonelada por hectare, 14.000 toneladas de cana a mais naquela usina. Parece tão pouco, né? 1 tonelada por hectare. Mas multiplique pela área da usina, multiplique pela área de cana no Brasil. Qual é a área de cana no Brasil, grosso modo? 1 milhão de hectares? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ganhos pequenos, que são não significativos, que caem no erro tipo 2 mais facilmente, são muito grandes quando a gente pensa na agricultura como um todo. Se eu reduzir 10 kg de nitrogênio por hectare, não é nada. Mas bota na produção de milho brasileira, você está falando de milhares de toneladas. O que significa milhares de quilos de CO2 e de N2 que não estão sendo emitidos. O não significativo é bom se eu conseguir reduzir isso aqui. Então, não dá para desconsiderar o erro tipo 2 hoje em dia. Porque a gente já está lá em cima. Agora, de um modo geral, bem, primeiro, todos os testes são feitos para controlar o erro tipo 1. Todo teste estatístico controla o erro tipo 1, não controla o tipo 2. O tipo 2 é controlado por exclusão. Tá? O nível de significância é a chance máxima de cometer um erro 1 que estamos dispostos a aceitar. Ou seja, a maior chance de dizer que tem diferença entre os tratamentos quando o acaso explicaria essa diferença que a gente está disposto a aceitar. Ok? Geralmente ele é considerado mais sério do que o tipo 2. Normalmente 5% ou 0,05%, que são a mesma coisa. Tá? Normalmente. Este não é o 11º mandamento. Não está lá na tábua de pedra. Chega lá no mandamento 10, não tem o mandamento 11. Usarás o nível de 5% de significância. Tá? E olha que os 10 mandamentos já tem coisa que a gente não segue muito direitinho. Por exemplo, não cobiçarás o ou a próxima do próximo ou da próxima. Tá? É o mandamento menos seguido que existe na face da terra. O não matarás já é mais levado mais a sério, o não furtarás também, mas o não cobiçarás o próximo da próxima não tem muito respeito. E o 5% não é o 11º mandamento.
Basicamente hábito. Calma. Você tem que definir antes. Pré-definir 10%, tranquilo. Uma aluna minha de doutorado agora, perdão, de mestrado, antes de começar o experimento dela, já disse que ia ser 10%. Por que isso? Porque eu sabia que o experimento dela tinha pouco poder estatístico, tinha poucas repetições, e as variáveis são muito variáveis. Então vai ser 10%. Como é que é? O que é menos do que 5%? Isso é mais. Aí é que tá. A gente deve definir, com base no que nós queremos, no que nós esperamos encontrar diferenças, e no poder estatístico do nosso teste, a gente deve definir qual é o ponto de corte. Já imaginou o ponto de corte aqui? O ponto de corte para vocês passarem por média, qual é? 7. Aí eu digo, durante o semestre, não, o ponto de corte dessa turma é 8. Quem não tiver 8 vai fazer final. Faz sentido? Vocês aceitariam isso aí? Eu tenho certeza que se fosse o contrário, quem não tiver 6 vai para a final, a turma ia aceitar. Se eu baixasse o ponto de corte de 7 para 6. E, aliás, não adiantaria fazer isso aí, porque eu siga A e ia dizer que você estava reprovado do mesmo jeito que tem que fazer a final. Mas... Estão entendendo o que eu quero dizer? No caso do nível de significância, um número maior é um ponto de corte menor. É mais fácil de atingir. É mais fácil você atingir uma média 6 do que uma média 7. É mais fácil você errar até 10% das vezes do que errar até 5% das vezes. O que é que pode fazer sem estar fugindo às regras básicas? Definir os 5%. Não definir é definir 5%, porque é o padrão. Definir os 5%. Não foi significativo, mas encontrou uma diferença forte. 6%. 5,5%. Não é significativo. Você não pode dizer que 5,5% é significativo se o seu ponto de corte era 5%. Você não pode dizer isso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você pode dizer, olha, essa diferença não foi significativa, mas a chance de ser devido ao acaso é 5,5%, e, portanto, eu vou discutir ela. Desde que você mostre para o leitor, claramente, não foi significativo, mas eu estou discutindo porque, apesar de não significativo, é importante. P igual 0,055. Você está mostrando para o leitor qual a chance. Tá ok? E antes do experimento, você pode definir o nível que você quiser. Eu nunca vi ninguém trabalhando com níveis tipo 6%, 7,5%, 5 ou 10 para a gente em agrárias. O pessoal de física usa níveis muito, de física de partículas, usa níveis que para a gente seriam absurdos. Um experimento muito grande fica mais fácil de encontrar 5% do que um experimento muito pequeno. Porque um experimento muito grande vai ter um poder estatístico maior. Uma chance de diferenciar maior. Mas ele é muito grande, mas não tem muita... Como é que ele pode ser muito grande e não ter muito grau de liberdade? Mas vamos lá. Vamos pegar um experimento com 100 tratamentos. 200 unidades experimentais. Certo? 199 no total. Correto?
Eu vou pegar o cenário mais fácil, que é o delineamento inteiramente casualizado. Não tem controle local. Mas a lógica permanece a mesma. Tenho 199 no total, né? 100 tratamentos, 2 repetições. Quantos tratamentos eu tenho? 100. Quantos graus de liberdade para tratamento eu tenho? 100 tratamentos, quantos graus de liberdade? 99. Até aqui todo mundo junto? Eu tenho 199 no total, 99 são do tratamento. Falta o quê? O acaso. Então o acaso tem 100. Tem 99 para tratamento, 100 para o acaso. Eu tenho grau de liberdade só a porra. Porque meu experimento é grande. Embora tenha poucas repetições. Vamos pegar esse mesmo experimento com 2 repetições. Eu vou mudar, vou dizer que são com 4 repetições. Saiu de 100 tratamentos para 10. Quantas parcelas eu tenho agora? 10 tratamentos, 4 repetições. 40 parcelas. 39 graus de liberdade, né? Quantas para tratamento? 10 tratamentos, 4 repetições. 10 tratamentos, 4 repetições. Tratamento tem quantos graus de liberdade? Quantos tratamentos eu tenho? Grau de liberdade? Eu tinha 39, 9 para tratamento, 30 para o acaso. O que não é tratamento é acaso. O experimento tem 2 vezes mais repetições, mas muito menos poder do que aquele outro. Sempre mais repetições é melhor. Na mesma situação. Certo? Mas o número de tratamentos também afeta. Agora, o que acontece aí? Se eu só tenho 2 repetições, o problema que eu vou ter com perder parcelas é muito maior. Porque eu perco uma parcela de um tratamento, eu já não tenho mais variação do acaso real naquele tratamento individual. Eu só tenho um valor. Então aí pode dificultar encontrar diferenças para alguns tratamentos em função disso. Ok? Em algumas áreas do conhecimento, nós trabalhamos com níveis de significância muito maiores. Ou seja, chances muito menores de ser devido ao acaso. Isso depende da área de conhecimento e dos objetivos. Vamos pensar numa doença hipotética qualquer. Vamos pensar um cruzamento de ebola com Covid. Tá? Tão fácil de contagiar quanto a Covid e tão letal quanto a ebola. Certo? Cenário de pesadelo, digno de qualquer filme de Hollywood de desastre mundial. Você tem 2 grupos de pesquisa trabalhando com essa doença hipotética. Um está trabalhando com a cura e o outro com a vacina. O grupo da cura admita que essa doença mata 90% de todo mundo. O grupo da cura vai precisar ter tanta confiança nas possíveis curas quanto o grupo da vacina? Ou eu posso errar mais com a cura? Posso errar mais com a cura, porque a maioria já vai morrer. Se eu conseguir salvar um pouquinho mais do que o acaso explica, eu estou no lucro. Porque eu salvei gente que não iria salvar, porque a maioria das pessoas morria. Correto? Para a vacina, eu vou precisar ser mais exigente ou menos? Admitam que existem coisas que são feitas que reduzem a chance da doença. E que vão parar de ser feitas com a vacina. Pensem no caso da Covid. Se distanciava mais, todo mundo usava máscara
isso já ajudava a reduzir a chance de Covid. Tomou vacina, voltou-se a ir para cinema, a ir para shopping, pessoa gripada na academia sem usar máscara. Tá ok até aqui? Eu preciso ter mais confiança na vacina ou menos confiança na vacina? Mais confiança. Então tem que errar menos com a vacina, porque o risco é alto. Enquanto o risco, a cura, é baixo, porque já está com a sentença de morte. A pessoa recebe o diagnóstico de se é bovide, ebola com Covid, e já vai no Parque das Flores fazer a compra do lote dele. Então, qualquer coisinha que eu ganhe aí, eu estou no lucro. Está fazendo sentido, gente? A mesma coisa com a agricultura. Se eu for introduzir uma prática agrícola nova, irrigação. Irrigação é caro ou barato? Caro. Eu vou aceitar introduzir uma irrigação que traga uma chance de ganho pequena? Não, porque tem uma grande chance de fazer o agricultor abrir falência. Tem um custo alto e não tem um ganho. Então tem que ter uma chance baixa de cometer um erro tipo um aqui. Eu tenho que ter muita certeza que aquele ganho é real, que o acaso não explica aquele ganho. Confere? Variedades. Plantar milho. Eu tenho um porrilhão de variedade, todas mais ou menos igualmente boas. Aquela região. Tá ok até aqui? Plantar, comprar semente da variedade A ou da variedade B, plantar a variedade A ou variedade B, o custo é basicamente igual. Correto? A variedade A traz 100 quilos a mais por hectare. Para quem está produzindo 10 toneladas por hectare. Ou seja, é um ganho pequeno. Recomendo ou não recomendo? A variedade A é tão boa quanto a B, pelo menos. Pode não ser melhor do que a B, mas não é pior. Correto? O custo de A ou B, basicamente igual. Eu tenho uma chance de ganhar alguma coisa. Aí eu vou aceitar errar mais. Eu vou ser menos exigente nesse caso do que na irrigação. Porque o meu custo é menor. O risco é menor. Está fazendo sentido para vocês? É por isso que a gente sempre, normalmente, a gente controla o erro tipo 1 com mais medo, porque o risco que corre de introduzir uma mudança na prática é maior do que o risco de não introduzir. A experimentação agrícola começou a ser mais sistematizada na década de 30 do século passado. Com experimentos de melhoramento e adubação no trigo na Inglaterra. O produtor, naquela época, era bem parecido em algumas coisas com o produtor do sertão da gente, até 20 anos atrás. Muito pouco tecnificado. Fazia o que o pai fazia, que fazia o que o avô fazia. Certo? O que acontece nesse caso? O agricultor vivia sem margem. Um ano de baixa produtividade era um ano de fome. Que talvez fizesse vender a fazenda ou ter gado ou gente da família morrendo de fome. Qual é o risco de você introduzir uma prática nova nesse cenário? É alto ou baixo? Alto. As margens são tão pequenas que qualquer coisa que você faça que seja pior do que já existia pode ter consequências seríssimas.
Correto? Então, a gente tem que ter muita certeza. Por isso que a gente controla mais o erro tipo 1, que é onde a gente pode introduzir uma prática nova pior do que a já existente. Tá? Além disso, embora não esteja visível ali, por trás da tela, tem que os dois testes, o erro tipo 1 e o tipo 2, sempre que você reduz a chance de cometer o erro tipo 1, você necessariamente, matematicamente, aumenta a chance de cometer o tipo 2. Por quê? Tipo 2 é o quê? Aceitar H0 quando eu deveria ter rejeitado. Como é que eu reduzo a chance de cometer o erro tipo 1? Rejeitando menos H0. Quanto menos eu rejeitar H0, deu certo? Quanto menos eu rejeitar H0, menor a chance de cometer o erro tipo 1. Correto? Se eu rejeito menos o tipo 1, o que acontece com o tipo 2? Aumenta. O tipo 2 vai acontecer quando eu não rejeito H0 quando eu deveria. Não é isso? Hã? O tipo 2 é não rejeitar H0 quando eu deveria ter rejeitado. O tipo 1 é rejeitar H0 quando eu não deveria ter rejeitado. Se eu reduzo a chance do tipo 1, eu necessariamente aumento o tipo 2. Exceto se eu reduzir a chance tipo 1, aumentando o número de repetições ou controlando mais a variação do acaso. Tá? A única forma que eu reduzo simultaneamente a chance do 1 e do 2 é melhorando o experimento. Mais repetições. Menor variação do acaso. Ou seja, se eu reduzir a variação do acaso, seja porque eu estou com mais repetições, seja porque eu reduzi a variação do acaso, o meu experimento vai ficar melhor. E aí a chance de eu cometer um ou o 2 diminui. Faz sentido?